dia. A gente vai iniciar agora a segunda parte do nosso revisional de áreas. Eu vou mostrar para vocês mais algumas figuras geométricas planas e como que a gente calcula as suas respectivas áreas. Nesse quadro você tem dois triângulos. Esse triângulo de cima é um triângulo bem particular, que é o triângulo equilátero. O de baixo é um triângulo qualquer, não possui nenhuma característica especial não, tá? Vamos começar com o triângulo equilátero. O próprio nome já sugere a você alguma coisa, tá? Látero e o prefixo equi de equivalência. Lados equivalentes, lados iguais, lados com a mesma medida. Isso é o que significa equilátero. Então, triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados do mesmo tamanho, de forma bastante simples, tá? Então, aqui você tem a base do triângulo. Se ele te falou que essa base mede L, obrigatoriamente esse lado aqui à direita também vai medir L, e esse lado aqui à esquerda também vai medir L, tá bom? Então, isso é um triângulo equilátero. Tem outras características que caracterizam o triângulo equilátero? Óbvio que sim. Por exemplo, o fato dos três lados serem iguais, isso faz com que os ângulos internos também sejam iguais. Esse ângulozinho aqui tem o mesmo tamanho, tem a mesma medida, tem a mesma abertura desse e desse, tá? Tá, mas e quanto que vale? Bem, a gente já aprendeu que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre dá 180 graus. Só que nesse caso, você vai dividir 180 graus igualmente para os três ângulos, ou seja, 60 para cada um. Então aqui tem 60 graus de abertura, aqui 60 graus de abertura e aqui também, tá? Tem mais característica? Tem. Mais uma aqui para vocês, sobre a altura de um triângulo equilátero. Como que se calcula a altura de um triângulo equilátero? A gente pode falar que é a menor distância que sai de um vértice desse triângulo e atinge o lado oposto, formando com ele um ângulo de 90 graus. Então, por exemplo, eu posso sair desse vértice aqui em cima e eu tenho que chegar nesse lado oposto aqui embaixo, que é a base, desde que eu forme com a base um ângulo de 90 graus. Então, eu vou criar essa linha tracejada aqui, ó, até chegar na base. Cheguei nesse pontinho aqui, de tal forma que esse ângulo é de 90 graus. Então, a distância dessa linha tracejada é a altura do triângulo equilátero, tá bom? Esse triângulo equilátero, ele tem duas características interessantes dentro do triângulo equilátero. A altura vai fazer com que tanto a base fique dividida ao meio, quanto esse ângulo de origem aqui também fique dividido ao meio. Esse pontinho aqui, ele vai dividir toda essa base em duas partes iguais. Esse pedaço e esse pedaço têm o mesmo tamanho. Então, se a distância da base, se esse lado todinho aqui do triângulo mede, por exemplo, 20 centímetros, desse ponto até esse mede metade, 10, e desse ponto até esse mede a outra metade, 10, tá bom? Isso é uma característica importante do triângulo equilátero, da altura de um triângulo equilátero. Agora, esse ângulo aqui de 60 graus, ele também fica dividido pela altura em duas partes iguais. Essa primeira aberturinha aqui vai medir 30 graus e essa segunda aberturinha aqui fica 30 graus também. Tá? O ângulo todo 60 graus, só que foi rachado ao meio por essa altura, tá bom? Ok, mas como que se calcula a área de um triângulo equilátero? A área de um triângulo equilátero, a fórmula é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, para você calcular a área de um triângulo equilátero, você pega o lado desse triângulo e faz L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Tem que decorar? Tem que decorar. Mas e se eu esquecer? Aí você pode usar um outro recurso, é um pouco mais trabalhoso, mais demorado, mas se você souber, você chega também nessa fórmula.
Qual é o recurso? É o seguinte, a gente sabe que a área de qualquer triângulo você calcula como? Você pega a base, você multiplica pela altura, e aí essa multiplicação, o resultado, você faz o quê? Divide tudo por 2. Ok, isso aqui eu já sei. Agora, a base do meu triângulo mede quanto ali nesse exercício, nessa figura, nessa ilustração? A base mede L. Ótimo. Nessa ilustração ali, eu representei a altura do triângulo equilátero pela letra H. Então, a altura de um triângulo equilátero, você calcula como? Tem uma formulazinha para ela também, ó. L raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, significa o seguinte, se você tem a base que mede L, e se você tem a formulazinha da altura que mede L raiz de 3 sobre 2, se você multiplicar as duas expressões e dividir o resultado por 2, tu vai chegar em qual fórmula? Nessa aqui. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Deixo essa sugestão para vocês. Tentem fazer isso daqui a pouquinho. Se for o caso, deem uma pausa no vídeo agora e tentem fazer isso no cantinho do caderno, numa folha de rascunho. Faça a multiplicação e chega nessa fórmula, tá? Então, em resumo, área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, ok? Vamos para o triângulo de baixo. Eu falei que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo qualquer, ou seja, não tem nada de especial nele. Não tem nenhum ângulo reto, não tem os lados iguais, não tem nada, tá? Então ele pode ser qualquer um, tendo ou não propriedades especiais. Triângulo qualquer é um triângulo qualquer, com ou sem características particulares, especiais, divinas, sagradas, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então, o que a gente está trabalhando aqui? A gente está trabalhando um triângulo, mas a gente conhece os 3 lados desse triângulo, tá bom? Então, o objetivo não é calcular área? Sim. Então, a gente está calculando a área de um triângulo qualquer, desde que você saiba quem são os 3 lados desse triângulo. Se você sabe quem são os 3 lados desse triângulo, você usa essa formulazinha aqui para calcular a área, independentemente de triângulo. Ou seja, vale para todos, sem exceção, tá? Como é que se calcula a área de um triângulo? Quando você conhece as medidas A, B e C dos seus lados. A fórmula é essa, raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, P menos B, P menos C. Onde o P é essa expressãozinha aqui. Professor, não entendi nada. Calma que às vezes nem sempre é para entender mesmo, tá? Às vezes você simplesmente tem que decorar, tá bom? Mas a gente está ensinando vocês a decorar essa fórmula. Ô, gente, o que é o P? Vamos identificar. A mais B mais C não é a soma dos 3 lados do triângulo? Quando você soma os lados de qualquer figura, você não está calculando o perímetro dessa figura? Sim. Então, esse A mais B mais C é o perímetro do seu triângulo, tá bom? Então, o que você está fazendo logo em seguida? Pegando o perímetro e dividindo por 2. Aí você acha exatamente o valor do P. Então, o P é a metade do perímetro. Ou, de outra forma, o P é o seu semiperímetro, tá? É o semiperímetro do triângulo. É isso que vocês têm que saber, que o P é a metade do perímetro ou o semiperímetro do triângulo. Qual é a sugestão, a dica, a malandragem que a gente deixa para vocês? Antes de vocês saírem já julgando os valores na fórmula, calculem separadamente no cantinho do caderno, durante um exercício, o semiperímetro isolado. Calcule ele no cantinho. Vê quanto que vai dar o valor de P. Descobriu o valor de P? Sim. Aí você joga na fórmula da área. Raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C. Tá bom?
Como é que você vai fazer o perímetro? Soma os três lados, divide por 2. Dividiu por 2, tu achou o semi-perímetro e joga na fórmula e morre a história, tá? Deixa eu contar uma historinha primeiro, uma curiosidade, um pouco da história da matemática sobre essa fórmula aqui. Essa fórmula, ela tem um nome próprio, tá? Essa fórmula, ela é conhecida como fórmula de Heron. Heron é o camarada que criou, que descobriu, que inventou essa fórmula. Não tem a fórmula de Tales, o teorema de Tales, teorema de Pitágoras, não tem aqueles negócios todos, fórmula de Bhaskara. Então, esse aqui foi um cara também que criou sua própria fórmula, tá? O Heron, também conhecido como Hero, é uma variação, é uma variante do nome dele, e de uma forma um pouquinho mais abrasileirada, você também poderia falar Herão. O Heron foi um estudioso da área de exatas, regra geral, matemática, física, engenharias de uma forma geral, que viveu em Alexandria há 2000 anos atrás. Nessa época, 2000 anos atrás, o Egito, né, que é onde se encontra a cidade de Alexandria, o Egito ele estava sob o Império Romano, tá? Estava sob o domínio, sob o controle de Roma nessa época. Então, a gente está localizando o momento e o espaço onde esse Heron viveu. O Heron ele era considerado, ele era conhecido, melhor dizendo, como Heron de Alexandria, tá? Uma cidade do Egito, né? Que vivia sob, ou como eu já falei, sob a custódia, sob o controle de Roma nessa época, 2000 anos atrás. A gente costuma adjetivar, né, denominar as pessoas nessa época, não só pelo nome, mas também a sua cidade. Por exemplo, Tales, do Teorema de Tales. Tales de Mileto, da cidade de Mileto. Pitágoras, do Teorema de Pitágoras. Né? Pitágoras de Samos, da ilha de Samos. O Heron é a mesma coisa, ele é conhecido como Heron de Alexandria. A história tem pouca informação sobre esse cara, tá? Mas o pouco que se tem de conhecimento, de notícia dele, mostra que realmente ele era um grande estudioso das ciências exatas, da física, da mecânica, das engenharias, da matemática, dessa área de exatas de uma forma geral. Na matemática, ele não tem grande contribuição não, tá? Mas as suas maiores contribuições estão exatamente nessas outras áreas de conhecimento que eu falei com vocês. Os estudiosos falam que ele teria vivido ali aproximadamente entre 10 depois de Cristo e 70 depois de Cristo, e que o seu auge intelectual, que o auge da sua produção de conhecimento teria se dado ele por volta de 60 depois de Cristo, ou seja, ao entorno dos 50 e poucos anos de idade. Teria ele também lecionado, trabalhado como professor onde é hoje a Biblioteca de Alexandria, na época era o Museu de Alexandria. Então ele sempre estava naquela região ali, berço do conhecimento, tá? Uma biblioteca de Alexandria, uma das mais importantes da nossa história. Então era um ambiente que ele circulava. Na matemática, como falei, talvez a sua maior contribuição tenha sido de fato a descoberta, a invenção, o desenvolvimento dessa fórmula, tá? Mas, por exemplo, nas outras áreas, a gente pode falar a seringa, né? Falar em época de seringa, de pandemia, né? A seringa, tudo indica que tenha sido ele quem inventou. A gente pode falar, por exemplo, do termômetro, do odômetro. O odômetro é aquele instrumento, aquele aparelhinho utilizado nos carros para medir distância percorrida pelo veículo. A gente pode falar, por exemplo, naquelas bombas de força que os caminhões de bombeiro usam para puxar água. O que hoje a gente conhece como turbina a vapor, tudo leva a crer que foi ele quem primeiro inventou o motor a vapor. A gente pode falar, por exemplo, da energia eólica. Tudo leva a crer que a gente só tem hoje a energia eólica graças ao motor, a roda eólica que ele teria descoberto há 2000 anos atrás. Então ele tem muita importância na pneumática, na física de uma forma geral, tá? Mas para a matemática, como eu disse, não tem grande importância não. Tudo indica, por exemplo, que teria sido ele o primeiro criador de programa de computador que se tem na história da humanidade. Lógico que não é um programa de computador como a gente conhece hoje, né?
mas ele conseguiu criar um sistema de máquinas capazes de fazer cálculos de forma automatizada, sem a intervenção humana, né? Aquilo que a gente conhece hoje de colocar moedinha na máquina e sair uma lata de refrigerante, por exemplo, né? Ele teria desenvolvido um sistema semelhante a isso. Então é um cara realmente intelectual, inteligente, das ciências, nesse sentido, tá? Então fica aí essa curiosidade histórica para vocês. Mas vamos então, a partir de agora, colocar tudo isso que a gente aprendeu em prática. A área de triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, e a área de um triângulo, quando a gente conhece os três lados, fórmula de Heron. Raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C, onde o P é o semiperímetro do triângulo. Questão número 5, então. Vamos para o desenvolvimento, vamos pensar um pouquinho, vamos brincar um pouquinho de fazer conta a partir de agora. Um triângulo equilátero ABC. Gente, sempre que o problema te fizer referência a alguma figura geométrica, faça o desenho. Por mais simples que seja, faça o desenho, tá? Então vou desenhar aqui um triângulo simples, tá? Um triângulo equilátero pequeno, não precisa de ser um triângulo grande, só para ilustrar, clarear um pouco o nosso raciocínio. Então está aqui um triângulo, vou chamar aqui de vértice A, vou chamar aqui de vértice B, vértice C, porque ele chamou o triângulo de ABC, tá? Possui 8 centímetros de lado, ok, mas pelo fato dele ser equilátero, então todos os lados são iguais. Então aqui mede 8, aqui mede 8 e aqui também mede 8. Aí ele falou o seguinte: se a medida de cada lado desse triângulo for acrescida, ou seja, for aumentada em 25%, qual vai ser o percentual, só que o acréscimo, que sofrerá a sua área inicial? Então, se você aumenta o lado em 25%, a área vai aumentar de quanto? É isso que é a pergunta, tá bom? Qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: inicialmente, o lado do triângulo mede 8. Ok. Só que o lado ele vai sofrer um aumento. Com esse aumento, vou escrever aqui, ó, aumento de 25%, esse lado ele vai ocupar, ele vai valer outra coisa. Então ele vai assumir um outro valor que eu vou chamar de L'. Quem é esse novo valor? É o valor inicial, que mede 8, mais 25% de si mesmo, né? Que ele vai aumentar 25% do seu próprio valor. Então está aqui, 25% de 8. Isso aqui vai ser exatamente igual a quanto? A 8 mais, divide aqui por 25, que vai dar 1, e divide aqui também por 25, vai dar 4. Então vai ficar mais 1 quarto de 8. Quanto que é 1 quarto de 8? Basta dividir 8 por 4, que vai dar 2. Então vai ficar 8 mais 2, ou seja, 10. Então, se inicialmente o lado media 8, quando eu aumento esse lado 8 em 25%, o novo lado vai para o tamanho 10. É isso que nos interessa por enquanto, tá? Então, o que vai acontecer agora? Eu vou criar um novo triângulo ampliado, onde os lados desse triângulo vão sempre aumentar de 25%. Então, o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Esse lado que vai de A até B, aumentado em 25%, ele vem mais ou menos para cá, ó, ok? Esse lado que vai de A até C, aumentando esse lado em 25%, ele vem aproximadamente para cá. A mesma coisa acontece com esse terceiro lado. Ele vai aumentar em 25%. Então ele vai ocupar mais ou menos esse tamanhozinho todo agora, tá bom? Então é essa área aqui, ó, que é a área a mais que esse triângulo amarelo ganhou, tá? O triângulo amarelo era o triângulo original, era o triângulo inicial. Antes de qualquer tipo de alteração, a área do triângulo amarelo era exatamente isso que eu estou colorindo aqui, tá bom? Aí depois fez o que? Ele ganhou mais essa área nova aqui de azul,
entendeu? É como se você tivesse um quintal na sua casa e você está aumentando a área do seu quintal. Então, seu quintal ganhou essa área azul a mais aí de espaço, tá bom? Ele quer que você faça o quê? Ele quer que você compare exatamente essa área em azul com o tamanho dessa área original aqui amarela. Ele quer que você divida essa área azul pela essa área amarela e coloque a resposta em termos percentuais para você ver qual é o tamanho dessa área azul, percentualmente falando, em relação à área amarela. É isso, tá? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área amarela e depois eu calculo a área do novo triângulo. Então, inicialmente, vou até colocar um tópico aqui, ó. Inicialmente, a área do seu triângulo ABC, sendo um triângulo equilátero, você calcula a área como L ao quadrado, que multiplica raiz de 3, tudo isso sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero, tá? O L inicial vale 8, então 8 ao quadrado, que multiplica raiz de 3, tudo isso sobre 4. Ok. 8 ao quadrado dá 64. 64 raiz de 3 dividido por 4. Gente, quanto que é 64 dividido por 4? Divide por 2, vai dar 32, não vai? Divide por 2 de novo, aí vai dar 16. 16 raiz de 3. Então você tem aqui, ó, que a área lá no início do problema, sem qualquer tipo de alteração, de ampliação, sem mexer em nada no seu terreno, sem mexer em nada na sua lateral, sem mexer em nada de nada, vale simplesmente 16 raiz de 3, a unidade por enquanto é centímetros quadrados. Ok, isso aqui é o início, tá? É antes. Vou até escrever aqui, ó, antes, tá? Antes de qualquer tipo de alteração. Agora, o terreno, aliás, terreno não, né? O triângulo aumentou. Ele foi para o lado 10. Então, essa área, vou chamar de área linha, vai ser um novo valor. Então, é um novo valor para a área do triângulo ABC, tá bom? Como é que se calcula? Gente, esse novo triângulo é esse triângulo que eu vou destacar aqui de vermelho, ó. Ele continua sendo um triângulo equilátero, tá bom? A única diferença é que ele teve os seus lados aumentados. Se antes cada lado media 8, agora cada lado mede 10, mas continuou sendo um triângulo equilátero. Então, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, que multiplica raiz de 3, tudo isso dividido por 4. Só que não é o L agora, né? É o L', porque é o novo lado desse triângulo, tá bom? Então, o novo lado mede 10. Então, é 10 ao quadrado, que multiplica raiz de 3, dividido por 4. Quanto que é 10 ao quadrado? 100. Então, é 100 raiz de 3, dividido por 4. Divide 100 por 4. Isso aqui só pode dar 25. Então tá aqui, ó, 25 raiz de 3. Então, gente, depois que você fez essa extensão, essa ampliação na lateral desse triângulo, a nova área, que eu chamo de área linha, a nova área do triângulo ABC vale quanto agora? 25 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, isso agora é o depois de todo esse processo, depois dessa alteração. Vamos escrever aqui, ó, depois, ok? Gente, olha só, se eu te pergunto assim, se eu tenho R$2 na minha carteira e eu passo a ter R$5, eu aumentei de 2 para 5. Essa diferença não é exatamente o meu ganho. Essa diferença, 5 menos 2, 3, é exatamente o quanto que eu ganhei. Exatamente. No caso ali, para eu só saber quanto que ele ganhou de área azul, é só fazer o que? O final menos o inicial. Ao invés de ser 5 menos 2, é 25 raiz de 3 menos 16 raiz de 3. Então, para eu calcular a diferença desse valor para esse, é só calcular a diferença de um para o outro, tá bom?
Então, a área ganha, a área aumentada, que eu vou escrever assim, ó, área acrescentada, o acréscimo de área, tá? Vai ser exatamente igual a quanto? Bem, gente, você pega a área final, a área depois do processo, e subtrai a área inicial, a área antes do processo, tá bom? Então, vai ser a área linha do triângulo ABC menos a área inicial do triângulo ABC. E agora fazer continha, né? 25 raiz de 3 menos quanto? 16 raiz de 3. Quanto que é 25 raiz de 3 menos 16 raiz de 3? Isso aqui só pode dar 9 raiz de 3. Então tá aqui, ó, o acréscimo sobre a área, né? A área em tamanho propriamente dito, ela acrescentou, né? O acréscimo foi exatamente de 9 raiz de 3, o que? Centímetros quadrados. Isso aqui, gente, em valores brutos, tá? Em tamanho por tamanho. Tá? A área aumentou em 9 raiz de 3. Mas ele perguntou lá no início do problema, né, lá no enunciado, em termos percentuais, sobre o início, sobre a área inicial. Então tem que comparar o que ele ganhou com o que ele tinha, tá? Então, em termos percentuais, então vou escrever aqui, ó, o acréscimo, tá? Acréscimo, só que em termos percentuais. Isso sobre o início, tá? Vai ser exatamente o que? É só pegar o 9 raiz de 3, que é o seu ganho, e dividir pelo que ele tinha. No caso era quanto? 16 raiz de 3. E fazer a continha. Esse raiz de 3 cancela com raiz de 3, me sobram 9 sobre 16. Se o problema não tivesse pedido em termos percentuais, você poderia deixar 9 sobre 16 como resposta. Ou seja, para cada 16 unidades de área, foi ganho 9, tá bom? Foi ampliado em 9. 9 sobre 16. Mas ele quer em termos percentuais, então não tem escapatória. Tu vai ter que fazer essa continha, tá? Faça no cantinho do caderno, tá? Vê quanto que é 9 dividido por 16 e eu vou fazer só para efeito de praticidade na calculadora. 9 dividido por 16. Isso aqui vai ser 0,5625. Então tá aqui, ó. 0,5625. Gente, isso aqui está uma resposta em termos decimais. Eu quero em termos percentuais. Então, eu vou deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, vira o quê? 56,25. Isso é porque eu multipliquei por 100. Para não alterar o resultado, eu divido por 100, ou seja, coloco em termos percentuais. Então, está aqui a resposta, tá? Então, o acréscimo em termos percentuais sobre a área inicial é de 56,25%, tá bom? O que nos interessa aqui é o seguinte, área de triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Mais uma questãozinha para gente, muito boa também. Deixa eu colocar aqui, ó, solução, tá? É uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela envolve muita continha, mas não é uma questão difícil, não. O pátio de uma escola tem o formato de um quadrilátero ABCD. Então vamos identificar, ó, A, B, C e D. Ok, como mostra a figura. As suas medidas são, o AB mede 39 metros, então aqui, ó, AB mede 39 metros, ok. O BC mede 25, BC ó, mede 25 metros, todas as unidades são dadas em metros. O CD mede 42 metros, então tá aqui, ó, CD mede 42 metros. E o último lado, né, é o maior deles, mede quanto? 70.
Então esse lado aqui, ó, de A até D, mede exatamente 70 metros de comprimento. Isso o pátio da escola tem essas dimensões, tem esse formato, tem essa configuração. Aí ele te deu uma informação extremamente importante. A menor diagonal AC desse pátio mede 56 metros. A diagonal AC é a diagonal que vai de A, cruza o interior do quadrilátero e chega até o vértice C. Então, a menor diagonal é essa aqui, ó. Olha só, é essa diagonal aqui. Então, quer dizer que tem a maior diagonal? Tem. A maior diagonal seria quem? Seria essa diagonal aqui, ó. Ok? Mas ela não vai ser importante para a gente. Não esquenta a cabeça para ela não, tá? Então, você tem aqui, ó, uma diagonal. Demarquei aqui de azul só para separar aqui a figura, tá bom? Gente, quando a gente faz isso, eu quero que vocês observem para mim agora duas coisas. A pergunta foi, determine a área do pátio. Você não aprendeu até agora a calcular a área de um quadrilátero qualquer, conhecidos os seus quatro lados. A gente não aprendeu fórmula para isso. Mas a gente aprendeu que você consegue calcular a área de um triângulo quando você conhece os três lados. Quando ele traçou essa diagonal azul aí, ó, de A até C, não foi por acaso não. Foi exatamente para que você conseguisse identificar, ó, esses dois triângulos nesse quadrilátero, nesse pátio. Um triângulo é esse que eu estou colorindo para vocês de verde, e o outro triângulo é o que eu vou deixar sem colorir, que é o de azul, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ele te falou exatamente qual é o tamanho dessa diagonal aqui. Ele falou que essa diagonal mede quanto? Mede 56 metros. Só que aí tem um detalhe. Quando ele te traçou, né, essa diagonal, marcando o tamanho dela, você tem o que a partir de agora? Nesse triângulo verde, ele tem um lado, outro lado e o terceiro lado. E aí significa o quê? Você consegue calcular a área do triângulo verde, tá bom? Mas e a área do triângulo azul? Você também consegue calcular, porque você também tem os três lados. Um dos lados é o 56, o outro lado é o 70 e o terceiro lado é o 42. E quando você tem os três lados de um triângulo, você pode perfeitamente calcular o que? A sua área pela fórmula de Heron, tá bom? Então, o nosso problema, em resumo, ele se restringe a quê? A calcular a área do quadrilátero de todo esse pátio ABCD. Só que para isso eu vou fazer um desmembramento. Eu vou calcular a área do triângulo verde, que é quem? A, B, C. Então está aqui a área do triângulo A, B, C. E vou somar com a área do triângulo azul. Quem é a área do triângulo azul? A, C, D. Então está aqui, ó, A, C, D. Então, quando eu faço essa soma aqui, da área verde com a área azul, eu resolvo o meu problema. Bom, só que para isso eu vou utilizar o que exatamente? Eu vou utilizar a velha conhecida fórmula, famosa fórmula de Heron. É isso que eu vou utilizar para resolver cada área, tá bom? A fórmula de Heron, ela fala o seguinte, que a área vai ser exatamente a raiz quadrada do P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C, tá? Mas o A, o B e o C são os lados de um triângulo. E o P? O P é você pegar o perímetro desse triângulo, que é a soma dos seus lados, e dividir tudo por 2. Ou seja, o P é o semi-perímetro do triângulo. Então, gente, agora é tranquilo, tá? Eu vou fazer separadamente agora. Eu vou calcular a área do triângulo verde. A, B, C, tá bom? Vou até apagar ali um pouquinho o quadro,
para ficar um pouquinho mais fácil de enxergar alguns aspectos, tá? Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui, aqui e aqui, tá bom? Então você tem um triângulo verdinho ali, ó, A, B, C e os três lados circulados ali para você, para ficar mais fácil de enxergar o raciocínio. Primeira coisa que eu falei para vocês é que antes de aplicar a fórmula de Heron, vocês vão calcular inicialmente quem? O semiperímetro do triângulo, tá? Então vamos buscar o semiperímetro. O semiperímetro é soma os três lados e divide por 2. Então vai ficar 39 mais 25 mais 56. Isso aqui, ó, é o aliás, isso aqui é o perímetro. E aí eu divido por 2. Quanto que vai dar essa continha? 30 mais 20, 50. 50 com 50, 100. 106 com 5, 111. 111 com 9, 120. Isso é o perímetro. E agora eu divido por 2, aí eu acho quanto? 60. Então tá aqui, gente, ó. O perímetro, aliás, o semiperímetro do triângulo verde mede 60. Ótimo, agora eu vou para a fórmula de Heron efetivamente falando, tá? Então, a área, vou escrever aqui, ó, do triângulo ABC. Fórmula de Heron, raiz quadrada do P, que vale 60, que multiplica o P menos o A. Quem que pode ser o A? 39, que multiplica 60 menos o B, P menos B, no caso, 25. E no final, que multiplica 60 menos o C, que no caso vai ser quem? 56. Então, calculei o semiperímetro primeiro, joguei dentro da fórmula e agora eu tiro a raiz quadrada disso tudo, tá bom? Vamos simplificar um pouco dentro da raiz. 60 menos 39 vai dar 21. 60 menos 25 vai dar 35. E 60 menos 56, isso aqui vai dar 4. Então a área vai ser a raiz quadrada dessa multiplicação todinha aqui, ó. Calculadora, né? Vamos de calculadora para a gente ser prático. Uma dica que eu dou é o seguinte: num vestibular, num concurso, no Enem, você não vai poder usar a calculadora. Então a sugestão que eu deixo é: façam essas contas, criem o hábito de fazer no cantinho do caderno, tá bom? Vamos multiplicar os valores dentro da raiz. 60 vezes 21 vezes 35 vezes 4. Isso aqui vai dar quanto? 176.400. E agora eu tiro a raiz quadrada. 420. Ótimo. Bom que deu o resultado inteiro, né? Facilita a nossa vida. Então tá aqui, ó. A área, né, do triângulo ABC, a gente já achou 420 metros quadrados. Essa é a primeira área, que é a área verdinha. Show de bola. Agora eu vou fazer um cálculo muito parecido para a segunda área, tá? Então tá aqui, ó. A área agora do outro triângulo, que é o azul. Então vai ser o 56, 70 e 42, né? Quem são os vértices, né? A, C e D, tá bom? Triângulo A, C e D. Primeira coisa, calcular o perímetro, aliás, o semiperímetro. Semiperímetro, soma dos três lados, ó, 56, tem que tomar muito cuidado porque senão a gente erra mesmo, tá? 56 mais 70, e lá no finalzinho quem? O 42, ok. Se eu fizer essa soma, eu tenho o perímetro, e vou pegar isso tudo e dividir por 2. Vamos somar aqui, ó. 50 com 70, isso aqui vai dar 120. 120 com 40, 160. 166 com 2, 168. Isso é o perímetro. Dividido por 2 é o semiperímetro, que vai dar 84.
Então tá aqui, ó, semiperímetro do segundo triângulo, 84. Agora eu vou para a fórmula efetivamente falando. Então a gente tem que a área exatamente de quem? Do triângulo ACD. Vai ser exatamente qual? Raiz quadrada do P, tá aqui, que multiplica P menos o A, 56, que multiplica P menos o B, que é 70, que multiplica o P menos 42, que é o C, tá bom? Então agora fica como? Raiz quadrada disso tudo aqui, ó. Vamos fazer essa continha. Raiz quadrada de 84, que multiplica. Quanto que é 84 menos 56? Isso aqui vai dar 28. Então, vezes 28, que multiplica, aqui vai dar 14, e no final vai dar 42, né? Metade ali, 42. E de novo, recurso da calculadora. Tá bom? Vocês têm que criar o hábito de fazer essas continhas no cantinho do caderno, tá? Então, calculadora, vamos lá de novo. Cadê? Tá aqui, ó, achei. Gente, 84 vezes 28 vezes 14 vezes 42, isso aqui vai dar 1.382.976. Cacete, né? E ainda tem que tirar a raiz quadrada desse pequeno número aí. 1.176. É assim, gente, não tem jeito, né? No vestibular é isso que vai ser cobrado de vocês. Então vou ter que criar o hábito de fazer a continha, tá? Então tá aqui, ó, a área do triângulo ACD vai ser exatamente de 1.176 metros quadrados. Gente, 99% do exercício acabou, porque agora é só eu voltar exatamente aonde? Nessa formulazinha aqui, ó, substituir os seus respectivos valores e ver quanto que vai dar a soma, tá bom? Vou até deixar de azul para ficar nítido, né? Essa parte final para vocês aqui, ó. Assim, vírgula, então vamos lá. A área do quadrilátero ABCD vai ser igual a quem? Quem é essa primeira área que a gente descobriu do triângulo ABC? Tá aqui, ó, do triângulo ABC é 420. Mas quem é a área do segundo triângulo que a gente descobriu? A área do segundo triângulo é exatamente 1176. 1176. Fazendo essa continha, quanto que vai dar? 1100 mais 400, isso aqui vai dar 1500. 1576 com 20, 96. 1596. Então, só para formalizar a resposta, a área do ABCD, do pátio dessa escola, vai ser de 1596 metros quadrados. Tá bom? É assim que funciona essa questão, gente, tá? Não tem jeito. Fórmula de Heron, ela é trabalhosa por conta dessas contas, né, que a gente vê que dá trabalho. Mas a fórmula em si, ela é simples, tá? Fórmula de Heron. Área de triângulo quando você conhece os três lados. Raiz quadrada de P, P menos A, P menos B, P menos C, sendo que o P é o semiperímetro do triângulo, tá bom? Para finalizar essa aula de hoje, a gente vai entrar agora numa parte bastante interessante, tá? Que é o seguinte: o objetivo agora, nesse quadro, é você calcular a área de um triângulo. A área de um triângulo. Tu vai perceber que o triângulo está relacionado a uma circunferência, tá? Então você tem uma relação entre triângulo e circunferência. Nessa primeira figura, tu percebe que o triângulo está por fora da circunferência. A circunferência está por dentro. A circunferência ela tangencia os três lados do triângulo por dentro do triângulo.
tá? Agora, na segunda figura, quem está por fora é a circunferência. A circunferência, ela tangencia o triângulo por fora, tá bom? Aqui a circunferência tangencia o triângulo por dentro. Mas não se esqueçam, a nossa referência é calcular a área de um triângulo. Então você tem que localizar se o triângulo está por dentro ou se o triângulo está por fora, tá bom? Então tomem cuidado com isso, ó. É o triângulo que você vai analisar se ele está circunscrito e se o triângulo analisar se ele está inscrito. Vamos começar com o de baixo, que fica mais fácil de você perceber. Gente, inscrito, esse prefixo in, ele traduz a ideia de interno, interior, por dentro, tá? Então, quando se fala que um triângulo está inscrito numa circunferência, é que o triângulo está por dentro da circunferência. Os vértices do triângulo tocam a circunferência, mas o triângulo está por dentro da circunferência. Não esqueçam disso. Inscrito é a figura que está por dentro. Naturalmente, o contrário é o que está por fora. Quem está por fora está circundando a figura, está no contorno da figura, está contornando a figura. Então, quando você fala que uma figura é circunscrita a outra, é porque essa figura está por fora dessa outra, ela está contornando a outra. Então, se o triângulo está circunscrito à circunferência, é porque o triângulo está por fora dela. Então, olha só nessa daqui, ó. O triângulo está por fora da circunferência. Percebeu? É isso que é a sua referência, tá? Quem está por fora e quem está por dentro. Mas o objetivo aqui, como é área de triângulo, então a sua referência é o triângulo. Você tem que verificar se ele está por dentro ou se ele está por fora, tá bom? Nesse segundo caso aqui, ó, o triângulo está dentro. Então aqui o triângulo está inscrito na circunferência, ok? Eu poderia brincar e criar essa figurinha para vocês aqui. Preste atenção, por favor. Vou desenhar aqui, ó, um quadrado, tá bom? Vou desenhar um quadrado e vou fazer umas brincadeiras, uns desenhozinhos, só para reforçar esse conceito com vocês. Nesse quadrado, eu vou desenhar fora dele, passando, tocando, tangenciando os seus 4 vértices, uma circunferência. Então, olha só que interessante, olha só. Aqui você tem uma circunferência contornando o quadrado. Então, quer dizer que a circunferência está circundando o quadrado. A circunferência está circunscrita ao quadrado. Percebeu? Se a circunferência está circunscrita ao quadrado, é porque o quadrado está inscrito na circunferência. Ainda poderia brincar mais um pouquinho. Dentro do quadrado amarelo, eu ainda poderia desenhar uma circunferência. Olha só que interessante essa circunferência de azul aqui, ó. Olha só que bacana, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou colocando dentro do quadrado uma circunferência. Então, você pode falar que a circunferência azul, ela é inscrita no quadrado amarelo. E que o quadrado amarelo, ele é inscrito na circunferência vermelha. O quadrado amarelo, ele é ao mesmo tempo inscrito e circunscrito. O quadrado amarelo, ele está por fora, ele é circunscrito ao azul, e o quadrado amarelo está por dentro, ele é inscrito ao vermelho. Percebeu? Então você pode ficar brincando com isso a partir de agora, tá? Mas o meu objetivo aqui é o seguinte: você tem que focar no que você quer calcular. O objetivo é a área de triângulo. Então você tem que bater o olho e perguntar: o triângulo está dentro ou fora da circunferência? Essa é a pergunta, tá? Se o triângulo está, no caso aqui, ó, dessa figura, circundando por fora a área é PR. Por fora é PR, tá bom?
Como é que se calcula a área de um triângulo que está por fora de uma circunferência? Por fora é PR, e o P você já sabe o que é o semiperímetro do triângulo. Por fora é PR, tá? Eu até costumo colocar um Ozinho aqui, ó, para lembrar que é por fora, entendeu? Então a área por fora é o PR, tá bom? Então, gente, quando o triângulo está por fora de uma circunferência, quando o triângulo está circunscrevendo a uma circunferência, como é que se calcula a área do triângulo? Por fora é PR. E aí o contrário, por eliminação. Se por fora é PR, por dentro a fórmula é o que? ABC sobre 4R. Se por fora é PR, por dentro é ABC sobre 4R, tá bom? Então vou escrever aqui, ó. Esse aqui, ó, é por fora. Por fora a área é PR, tá bom? Por fora é PR. Esse aqui, o triângulo está por dentro. Por dentro, como é que se calcula? Por dentro é ABC sobre 4R. Você multiplica os três lados e divide por 4 vezes o raio dessa circunferência, tá? Por fora, você multiplica o semiperímetro do triângulo pelo raio da circunferência. Por fora é PR, por dentro ABC sobre 4R, tá bom? Vamos colocar isso em prática a partir de agora? Vamos lá, questãozinha número 7, solução. Vamos lá para a gente finalizar essa aula de hoje. A área de um triângulo ABC é 180 centímetros quadrados. Deixa eu escrever essa informação. A área do triângulo ABC vale 180 centímetros quadrados. Dois dos seus lados medem 15 e 21 centímetros. Gente, sempre que ele te fizer referência a qualquer figura geométrica, façam sempre o desenho. Façam sempre o desenho, tá? Então, eu vou desenhar um pequeno triângulo, tá aqui, um pequeno triângulo, e eu vou representar esses dois lados que ele fez referência. Só que você vai perceber uma malandragem agora, tá? Porque quando você lê o enunciado, olha só que interessante. Determine a medida do terceiro lado, sabendo que a medida do raio da circunferência inscrita a ele mede 6. Então quer dizer que tem uma circunferência do raio da circunferência inscrita ao triângulo. Então, se a circunferência está inscrita, é porque a circunferência está por dentro. Então, já desenho uma circunferência por dentro desse triângulo, tá? Eu meço aqui, ó, mais ou menos, onde que é o ponto médio de cada lado. É esse pontinho aqui. O ponto médio dele é aproximadamente aqui. O ponto médio dele é aproximadamente aqui. Não precisa de ser ponto médio, mas como o triângulo está quase que equilátero, né, visualmente falando, apesar de a gente não ter nenhuma garantia de que seja, mas isso facilita um pouco o desenho, tá? Então tá aqui, ó, desenhei uma circunferência, ok, interna inscrita a esse triângulo. Show de bola. Isso aqui ilustra um pouco o que a gente quer. Por quê? Porque o objetivo agora é o seguinte: quem está o triângulo? Nesse caso aqui, o triângulo está por fora ou está por dentro? O triângulo está por fora. Então, se é por fora é PR, entendeu? Então, por isso que o desenho facilita bastante a nossa vida, tá? Por fora é PR. Então, guarda essa informação. Então, tá aqui o triângulo, ó, A, B e C. Show de bola. Ele falou que a área mede 180 centímetros quadrados. Dois dos seus lados medem 15 e 21. Poderiam ser, por exemplo, esse lado que vai de A até B medindo 15 e o lado que vai de A até C medindo 21 centímetros. Determina a medida do terceiro lado. Eu poderia chamar perfeitamente o terceiro lado de L, que vai de B até
C. Então é isso que ele quer saber, ó, quanto que vale o valor de L. Sabendo que a medida do raio da circunferência inscrita a ele mede 6. Então aqui você tem o raio da circunferência. Ele falou que isso aqui mede 6. Tá? Gente, é colocar isso aqui agora em ordem, organizar e resolver a questão. Tá bom? Olha aqui, por favor. A gente sabe que a área de um triângulo circunscrito à circunferência é 180 centímetros quadrados. Mas a gente sabe como que se calcula a área de um triângulo por fora. A área de um triângulo ABC por fora é PR, entendeu? Por fora é PR, tá? Então você substitui para você ver quanto que vai dar essa expressãozinha aqui. Então a área do triângulo ABC vai ser o valor do P. Quem é o valor do P? O P é o semiperímetro do triângulo. O semiperímetro é metade do perímetro. Então o perímetro é a soma de todos os lados, 15 mais 21 mais L, e aí você divide por 2 para achar o semiperímetro. Só que ele mandou multiplicar pela fórmula, né, o valor de R. E o R vale quanto? Ele te garantiu que o R vale 6. E aí você pode até simplificar alguma coisinha ali, né? A área do triângulo ABC é 15 mais 21. Isso aqui vai ficar 36 mais L. E aí você simplifica. 6 dividido por 2, 3. Então é 36 mais L que multiplica 3. Gente, então isso aqui eu deduzi pelo enunciado, pelas informações do problema. Isso aqui ele te falou quanto que é, mas as duas informações representam o que? A área do triângulo ABC, a área do triângulo ABC. Se isso aqui é a área do triângulo ABC, isso aqui também são a mesma informação faladas de forma diferente. Então é só igualar uma com a outra. É só falar 36 mais L vezes 3 igual a 180. Então tá aqui, ó, 36 mais L vezes 3, isso tudo tem que ser igual a 180. Montada essa equação, a única letrinha do exercício aqui é o L, exatamente o que a gente quer calcular, tá bom? O que eu posso fazer aqui? Várias formas diferentes. Por exemplo, esse 3 que está multiplicando, eu posso jogar ele para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então ficaria 36 mais L, exatamente igual a 180 dividido por 3. Então eu tenho que 36 mais L é igual a 180 dividido por 3, 60. Se o objetivo é isolar o L, eu deixo o L quietinho do lado esquerdo, e esse 36 que está somando, eu jogo ele para o outro lado com a operação inversa, subtração. Então do lado esquerdo fica apenas o L. L vai ser igual a 60 menos 36. Gente, quanto que é 60 menos 36? Isso aqui vai dar 24. E a unidade do exercício foi dado em centímetros. Então, o terceiro lado L mede 24 centímetros de comprimento. Tá bom? O que nos interessa aqui? O que nos interessa é você identificar se o triângulo está por dentro ou se ele está por fora de uma circunferência. Se ele está inscrito ou se ele está circunscrito. Se ele está por fora é PR, tá bom? Lembrando que o P é o semiperímetro do triângulo. E para finalizar, essa última questãozinha para a gente poder descansar um pouquinho, né? Dado um triângulo PQR inscrito a uma circunferência, opa, então quer dizer que o triângulo ele está inscrito. Então o triângulo está dentro da circunferência. Então eu vou desenhar uma circunferência e dentro dessa circunferência eu coloco o meu triângulo. Tá aqui, ó. Desenhei a circunferência e dentro eu coloco um triângulozinho para representar a situação, tá? Prontinho. OK, tá aqui, ó. O centro da circunferência é o centro A, então
tá aqui, não vou colocar não, mas se precisar a gente coloca, tá? E o raio da circunferência mede 4. Então, se eu quiser representar o raio, é isso daqui. Poderia perfeitamente falar que aqui vale 4. Deixa escrito ali ou represento por extenso, tá? Aí ele te falou o seguinte, o triângulo é o PQR, então PQR. Os lados do triângulo são o lado A, 4 raios de 2, poderia ser perfeitamente esse lado aqui. O lado B é essa expressão, poderia ser esse ladinho aqui. E o lado C, 4 raios de 3, está aqui. Tá? Eu vou até demarcar com uma outra cor mais forte, mais vibrante aqui, para você perceber que o triângulo ele está por dentro. Gente, por dentro, como é que se calcula a área de um triângulo? Por que a área? Porque ele perguntou ó, a área desse triângulo, tá bom? Se por fora é PR, por dentro ABC sobre 4R, tá bom? Então, a área do triângulo PQR por dentro é o ABC dividido por 4R. Então é meramente uma questão de substituir os valores e ver quanto que vai dar, tá bom? O A, quanto que vale o A? 4 raiz de 2. Toma cuidado para não errar agora, tá? Quem é o B? O B vale 2, que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2, ok? E vezes agora o C. O C é 4 raiz de 3. Tudo isso dividido por 4 vezes o raio que ele te garantiu que mede 4. E agora a gente sai simplificando um monte de coisa aí, tá? Olha aqui, por favor, gente. Esse 4 eu posso cancelar com esse 4 aqui. Esse 4 eu cancelo com esse 4 aqui. Lá em cima me sobrou o que? Eu apenas vou repetir o que sobrou, tá? Me sobrou raiz de 2 vezes 2. Então tá aqui, ó, raiz de 2 vezes 2, vezes esse parênteses todinho aqui. Então, vezes o parênteses todinho, raiz de 6 mais raiz de 2. E ainda me sobrou vezes quanto? O raiz de 3, tá? Então aqui, ó, vezes o raiz de 3. Não me sobrou nada na parte de baixo, porque os 4 que eu tinha aqui sumiram todos, tá? Cancelaram. Então eu tenho que a área do triângulo PQR vai ser igual. Paciência para fazer essa multiplicaçãozinha agora, tá? Olha aqui, por favor. Esse raiz de 2 aqui vezes raiz de 3, eu não posso multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 3 colocando tudo dentro de uma única raiz? Sim. Então eu poderia repetir esse 2 aqui e multiplicar esse azulzinho com esse azulzinho. Então raiz de 2 vezes raiz de 3 é raiz de 2 vezes 3, que vai ser raiz de 6, tá bom? Eu vou repetir o par de parênteses, raiz de 6 mais raiz de 2. Gente, essa resposta aqui já é uma resposta perfeitamente aceitável numa prova, tá? Mas numa prova de marcar X de múltipla escolha, é muito pouco provável que o professor que elaborou a prova deixe a resposta assim. Ele não vai te mandar fazer isso. Você que vai ter que ter essa intuição de fazer. O que? A propriedade distributiva, tá bom? Então você vai aplicar a propriedade distributiva a partir de agora. 2 raiz de 6 vezes raiz de 6, você concorda que é 2 vezes raiz de 6 ao quadrado? Mais 2 raiz de 6 vezes raiz de 2, eu não posso colocar essa raiz dentro dessa aqui, aliás, raiz não, eu não posso colocar o 2 e o 6 dentro de uma única raiz e fazer a multiplicação? Sim, então vai ficar 2 vezes dentro de uma única raiz, 6 vezes 2, 12, ok. E aí vai ficar o que? Esse 2 cancela com a raiz, me sobra 2 vezes 6, e ali na frente me sobra o que exatamente?
vou fazer uma pequena alteração. Esse raiz de 12 eu posso escrever perfeitamente 4 vezes 3, tá? E aí eu tenho aqui 2 vezes 6, 12, mais 2 que multiplica. Raiz quadrada do 4 é 2, ok. Não dá para tirar a raiz exata de 3, se não dá para tirar a raiz de 3, não tira, deixa dentro da raiz. E agora a gente vai para a reta final. A área do triângulo PQR vai ser igual a 12 mais 12 mais, aqui vai ficar 4 raiz de 3. Já é perfeitamente possível de você achar essa resposta dentre as 5 possíveis alternativas numa prova de vestibular. Mas provavelmente o que o professor vai pegar vocês é forçar vocês a colocarem o 4 como fator comum em evidência. Então, fazendo a fatoração, dividindo por 4, fica como? 12 dividido por 4, 3, mais 4 raiz de 3 dividido por 4, apenas raiz de 3. Aqui sim é praticamente nenhuma chance de fazer qualquer tipo de alteração a partir daí, tá? O exercício não te deu nenhuma unidade, metro, centímetro, nada disso. Então, é tão somente isso aqui como resposta, tá bom? É trabalhoso? É, mas é assim que funciona, tá? O que nos interessa aqui? Se o triângulo está por dentro, como é que se calcula a área de um triângulo por dentro de uma circunferência? Inscrito numa circunferência. Por dentro, ABC sobre 4R. Tá bom? A gente para por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Bom estudo para vocês e até lá.